Tem um ex-vascaíno, jogador do Esperance, que tá falando demais. Disse que o Flamengo que tem que se preocupar com o Esperance lá no primeiro confronto pelo Mundial de Clubes. Vamos ver tudo aqui. Crédito de imagem ao canal Placar Aberto, né? Link abaixo na descrição. E não se esqueça, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Canal ASR Fla, ative o sininho de notificações, compartilha, comenta e já meta aquele like porque ajuda demais. Tem o scout do Flamengo trabalhando bastante, hein? Correndo atrás do Malcom, Jorge Carrascal, Noah Okafor. Bom saber disso. Vamos conferir tudo. Ó, o Flamengo tá nessa correria aí, né, Ilan? Pra tentar pelo menos mais um reforço. Já tem o Jorginho confirmado, o Bidô já inscrito no Mundial, na Copa do Mundo dos Clubes. E o Flamengo tá na correria pra ver se consegue fechar o Carrascal. É difícil, tá? É difícil porque os russos estão fazendo jogo duro. Negociar com os russos não é fácil. E eles sabem que o Flamengo tenta o Carrascal, tenta encaixar ele na Copa do Mundo dos Clubes. E o tempo é curto, porque a janela já fecha amanhã. Então é muito difícil que o Flamengo consiga, mas mesmo não conseguindo para agora, o Flamengo quer o Carrascal para a próxima janela de transferências que abre em julho e vê nele ali um jogador como o substituto ideal do Arrascaeta, tá? O Dínamo pede 15 milhões de euros, a informação que eu tenho é que o Dínamo topa diminuir um pouco se o Flamengo aumentar o fixo. Inicialmente o Flamengo tinha oferecido 10 milhões de euros fixos mais 2 milhões em bônus, o Flamengo aumentou um pouquinho essa oferta para 11 milhões de euros e os 2 em bônus, mas o Dínamo ainda está pedindo um pouco mais no fixo e nesses bônus que são por metas, né, para dar uma facilitada nessas metas. O Dínamo quer que essas metas sejam metas mais fáceis de serem atingidas para que, claro, eles fiquem mais próximos ali dos 15 milhões de euros. Então o Carrascal é visto como esse jogador, muita gente na dúvida se ele estava sendo contratado ou procurado para ser ponta. Ele pode jogar nas pontas, mas a ideia da diretoria é que ele seja o substituto do Arrascaeta, Ilan. Tá bom, e aí encerra? É a única nova tentativa do Flamengo, o Carrascal? Tem a situação toda envolvendo... Não, tem também... O Flamengo quer trazer um ponta, além do Carrascal, que é um jogador para ser meio, o Flamengo quer trazer pelo menos mais 1 ou 2 pontas, tá? Tem interesse num jogador suíço, que pertence à Inter de Milão, mas a questão financeira o Aki, o nome dele, eu não sei como é que pronuncia o nome dele, tá, Ilan? Mas a questão é também financeira. Fala pra gente como é que escreve, Flamengo... que o Bandeira fala suíço. Passa aqui. O Bandeira fala... Ele fala Vou soletrar aqui para o Bandeira. Bandeira, você fala suíço? O Ilan daqui a pouco... Botou no currículo, não botou? Botou no currículo. O Túlio Maravilha jogou no Sion da Suíça. Aí o Bandeira fez um curso de suíço, né? Paulo Galvão também. Paulo Galvão Maravilha jogou no... Acho que foi o lugar. Daqui a pouco o Textor vai estar atrás dele também, hein? Estamos de olho. É O-K-A-F-O-R. É o Noah Okafor. Assim que pronuncia, Okafor. Você falou muito bem o sotaque ali do sudoeste. O sotaque do sudoeste da Suíça. Okafor. Pô, lá muito chocolate, relógio e o sotaque é esse mesmo. É assim que pronuncia. Lá. Ele pertence... Tem família lá. Ele estava emprestado no Napoli, né? Mas ele pertence ao Milan. Ele pertence ao Milan e é um jogador visto ali como opção para atuar na ponta, mas pelos valores, o Flamengo tenta baixar os valores, 15 milhões de euros. Todo 15 milhões de euros o Flamengo está tentando baixar. 15 milhões de euros de Carrascal, o Flamengo tentando baixar. 15 milhões do Cáfio, o Flamengo, o Okafor, né? Tentando baixar. Chama o Flamengo de chegou a fazer... Noah, tá bom, né? O Flamengo chegou a fazer uma consulta ao Barco, né? Mas o Barco é até mais caro do que esses 15 milhões de euros. O Flamengo queria pagar bem menos do que o clube do Barco entende que ele vale. Então, assim, o Flamengo tá nessa etapa de tentar negociar, de tentar colocar os valores mais abaixo. Aí teve algumas especulações também referentes ao Malcom, por exemplo, né? Algumas pessoas falaram que o Flamengo chegou a procurar o Malcom. Eu conversei com uma pessoa do staff do Malcom que me negou isso, disse que nunca foi procurado pelo Flamengo, tá? Isso aí, então fica o registro do staff do Malcom. A situação dele lá no Al Hilal é uma situação difícil, porque o Al Hilal gastou uma
muito alta nele, não, foi 60 milhões de euros que o Al Hilal pagou no Malcom. Ele tem um salário elevadíssimo, o salário dele é muito alto e ele não quer, por exemplo, abrir mão desse salário, mas a informação que eu tenho, tá, é que é possível depois da Copa do Mundo dos Clubes, o Al Hilal coloque o Malcom no mercado, mas ainda assim é um investimento muito alto para qualquer time aqui no futebol brasileiro. Há menos de 2 anos, o Al Hilal pagou 60 milhões de euros. Ele era do Zenit antes, com um salário astronômico. Ele era do Zenit, exatamente. Com um salário astronômico. Aliás, o Flamengo está olhando muito ali para o leste europeu, né? O Flamengo tem observado bastante os nomes ali no leste europeu. Tem alguns outros nomes, como por exemplo do próprio Zenit, o Pedrinho. É um nome muito bem avaliado dentro da diretoria do Flamengo. O Flamengo, a informação que eu tenho, só não fez uma proposta justamente pela questão do valor. O Zenit no Pedrinho pede valores totalmente fora da realidade do Flamengo. Então, assim, por isso foi descartado. Mas se tivesse dentro de um valor que o Flamengo considerasse um valor interessante, o Flamengo iria tentar investir no Pedrinho. Então, o Flamengo correndo, Ilan, tentando se reforçar aí nesse mercado da bola, mas ainda, por enquanto, só confirmada mesmo a contratação do Jorginho. O Flamengo está tentando que entregue um lá em Atlantic City, já que é o Carrascal, está negociando, tem até amanhã só para resolver isso aí. Agora, o Jorginho garantido, saiu no bid. O Flamengo, então, tem a situação aí do Gerson, né, que tem 9 capítulos. A conversa do Ancelotti, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Tem algumas situações aqui. Primeiro, o jogador tem interesse de deixar o Flamengo, tá? Mas ele, em um outro momento, quando ele foi pro Olympique, ele não queria ir. E o Flamengo que precisava do dinheiro e ele abriu mão e ele acabou saindo. Dessa vez, aí do jogador estava buscando, o Carlos Leite também buscando negócio, eles estavam interessados, mas o Flamengo também não é ingênuo. Quando o Flamengo bota a multa 25 milhões de euros, e é informação exclusiva nossa aqui da Placar, não era 200 milhões como trouxeram. A multa do Gerson estava em 70 milhões de euros. E ela baixou para 40. Depois ela baixou para 25. Essa foi a informação que o José Boto passou pra gente. Conversei com ele ontem à noite e ele passou essa informação pra gente. Agora, a situação é a seguinte. O Zenit, mais uma vez, né, desestabilizar o Flamengo. Já teve aquela situação que brincaram, até zoaram. Eu tenho, você não tem. Não sei se vocês se lembram, né, do anúncio deles ali no Twitter, que não iam vender mais o jogador, quando o Claudinho estava tudo acertado com o Flamengo. Então já zoaram o Flamengo várias vezes, já assediaram os jogadores do Flamengo várias vezes e, mais uma vez, eles conseguem estabilizar o Flamengo. Conseguiram. Se eles queriam desestabilizar o Flamengo, a situação do Gerson, tal, deixar uma situação desconfortável, eles conseguiram. O Flamengo, a gente vê hoje a situação, inclusive gente ligada, fonte ligada à diretoria, falando que ficou insustentável a situação entre o jogador e a diretoria. A torcida também, já falando que se ele aceitar ir para o Zenit, que ele não precisa nem viajar para os Estados Unidos. Então os torcedores também revoltados. Ficou uma situação muito ruim do Gerson dessa vez com a torcida do Flamengo e com a diretoria. Então eu da diretoria ontem fala para mim o seguinte: olha, é melhor que chegue a proposta. É melhor que o Zenit pague a multa. É melhor que o Zenit pague a multa. Nesse momento, com tudo que aconteceu, é melhor que pague a multa e ele vai embora, porque ficou um clima muito ruim. E aí, o jornal O Globo, mais cedo, trouxe que ainda tem aquela questão geopolítica, de sanções e tudo mais, que a Rússia não consegue fazer o pagamento dessa multa do Gerson, né, o Zenit, por serem proibidos de fazer transferências internacionais. Essa informação saiu mais cedo no Globo. Não tive essa confirmação até agora, ninguém me falou se realmente isso está acontecendo, mas o Flamengo, o Flamengo, é que até o momento ninguém avisou, tá? Que ao contrário de informações que saíram que o Flamengo teria sido avisado que o Zenit ia fazer o pagamento da multa, o que o Flamengo fala é que gente próxima do Gerson falou que o Zenit ia pagar a multa. O Zenit mesmo não comunicou o Flamengo oficialmente. E o Zenit até o momento não pagou nada. Porque o Wendel deixou de vir para o Botafogo por causa dessas sanções aí. Exatamente. Né? Então, ela não é unilateral.
Ô, Bandeira, é uma sanção que vale para os dois lados. Exatamente. Né? E as pessoas não entenderam. Falava-se que era só para time liderado por americanos, né? Que o dono fosse americano, e o que saiu hoje é que não é nada disso, é que na verdade eles estão impossibilitados de fazer transferências internacionais. Então, Bandeira, eu sei que você tem aí o domínio desse assunto também, procede. Né? Tem alguma coisa, uma situação estranha acontecendo com o futebol russo, né? Exatamente, as sanções são crescentes, então as pessoas acreditam que começou uma sanção em 2022 e aí só foram sancionados naquela época alguns clubes ou algumas pessoas e não tem outras que serão sancionadas, outros clubes, outras instituições. Isso não é verdade, vão entrando instituições na lista de sanção lá na Rússia. O Textor, claro, tem um nome maior, é norte-americano, tudo aquilo, e aí ficou muito visível no caso do Botafogo, só que tem muita coisa que não está detalhado. E, por exemplo, o Botafogo chegou a negociar com o Dinamo de Moscou para trazer o Bitelo no início do ano. Teria dificuldade também, porque o Dinamo de Moscou também está sancionado. O Zenit, além do clube estar sancionado, tem dirigente com nome na lista, assim, realmente pessoa física, então é uma dificuldade muito grande, e como o Paparazzo sabe, já é difícil negociar com os russos normalmente, e aí parece, isso aí tem que ser confirmado, que tem realmente gente lá na Rússia não informando tudo nas negociações, porque eles acreditam que em algum momento eles vão conseguir pagar ou receber. Então tem gente lá omitindo informação, em alguns casos, em negociações de jogadores. Às vezes eles querem vender, e aí acreditam que vão poder vender em algum momento, não estão conseguindo, e às vezes vão querer comprar e também podem não conseguir. É muita coisa nebulosa, é até difícil você chegar aqui e dar um furo de informação em cima disso, mas que realmente há algo importante, diferente acontecendo lá no futebol russo, por conta das sanções, isso aí não tem dúvida alguma. Mas eu acho importante que a gente diga que não tem... Cara, o Flamengo não passa informação sobre essa questão da sanção. O que o Flamengo... Eu fui procurar gente do Flamengo, porque você sabe que a gente tenta apurar ao máximo. E sabe o que os dirigentes do Flamengo falam? Nossa, a gente não tem que estar preocupado com isso, não. Isso aí é quem está querendo pagar a multa que tem que resolver. E também não tem ninguém lá do Zenit informando a gente. Os caras estão cagando e andando pra gente. Olha que loucura. Então, se eles jogam isso... criam essa crise no Flamengo, mais uma vez, que o Zenit não é a primeira vez que faz isso com o Flamengo, criam essa crise no Flamengo e, se não pagarem a multa, eles também não devem satisfação nenhuma. Eles devem satisfação ao staff do jogador, que se vazar alguma coisa agora vai ser porque chegou no staff do jogador, porque o Zenit mesmo não vai se pronunciar. E o pior é o momento, né, Papa? O momento faz isso às vésperas da Copa do Mundo. Eles não se pronunciaram no caso do Botafogo também, não. Não. Mas a sensação que dá é que eles vão direto no jogador, ou negociam com o jogador e, de uma certa maneira, excluem o clube. Pra comprar, sim. E aí o jogador se interessa, claro, se tem uma boa proposta ali, cria um mal-estar, cria, às vezes até como o Papa falou do Gerson, uma vontade de sair, um desejo de sair, só que não consegue concretizar a negociação e fica no meio do caminho. Fica ruim pro jogador, fica ruim pro clube, pro Zenit talvez nem tanto, né? Porque tá lá, tá mais distante, acaba não negociando, e vai botar a culpa na sanção, né? Então, mas... é algo realmente complexo, né? Que a gente está vendo de maneira geral. Aconteceu com o Botafogo, agora com o Flamengo, e não define nada, né? E fica nessa situação a questão é a seguinte, é do jogo, né? Porque se o clube já sabe qual é o valor da multa rescisória, 25 milhões de euros. E eles sabem, a gente tem o dinheiro, a gente está disposto a pagar. Então, assim, a questão o Flamengo não é inocente, né? O Flamengo já botou essa multa aí, 25 milhões de euros, sabia que tinha alguém que pagar. Já foi negociado ali. Mas a questão com o clube não há o que resolver. Então, o Zenit é o seguinte, custa 25, a gente tem o dinheiro, a gente quer pagar. Vamos falar com o jogador direto. Se ele topar, a gente vai pagar o valor lá e acabou. É isso, né? Os caras queriam pagar parcelado. Essa movimentação de botar 25 milhões de euros do Flamengo foi uma artimanha para tentar forçar eles a pagar à vista, Ilan. Agora, a questão é a seguinte também, né? O Flamengo vai perder tecnicamente com a saída do Gerson, é óbvio. O Gerson e o pai dele, a gente não pode falar, é o pai do Gerson. O Gerson tá junto. Não tem, gente, não tem como separar uma coisa da outra. Ele não é criança, né? O Gerson e o pai estão criando um mal-estar no Flamengo. Não tem ninguém ingênuo na história. Não tem ninguém ingênuo na história. Mas, entretanto, tudo isso dito, em termos de número, em termos de idade, do contexto todo, não chega a ser uma venda ruim, né? 25 milhões de euros para um jogador que acabou de fazer 28 anos, faz 29 ano que vem, seleção brasileira, titular e tal. Mas quem é que paga os 25 milhões de euros um jogador de quase 29 anos? Subiu no telhado o gato? Como assim, Papa? Eu tô achando que o gato negociação? subiu no telhado. Não vai rolar? Vocês não conhecem a piada do gato subir no telhado? Conhecemos, mas claro. Por quê? Não vai rolar por quê?
Eu acho que o gato subiu no telhado, não vai mais rolar. Porque a questão aí é que o Papa começou a falar do Zenit. Eu acho que ele vai pesar, eu acho que ele vai querer agora, o Gerson vai querer agora ficar também bem com a torcida, fala, não, eu decidi, é melhor ficar aqui. Será? Vamos ver o que o Ancelotti falou? Temos a coletiva do Ancelotti falando sobre a conversa dele com o Gerson. O Ancelotti na coletiva foi perguntado se ele conversou ou se isso aí pesaria, né, pro Gerson em futuras convocações, em seleção, enfim, situação do Gerson que tá na seleção lá, né, sob o comando do Ancelotti nesse momento. Eu só não achei que ele fechou porta pro Gerson, não. Me pareceu até meio assoprar. Soprar, depois deu uma mordidinha, falou, tem muita gente, tá? Mas ele nisso falou o seguinte, não tem problema, é uma decisão pessoal dele, não vai impactar nas minhas escolhas pro Mundial. Ele fala sim, cara. Ele dá... Como? Não, ele fala o seguinte, se ele vai jogar... Ele fala, se ele vai jogar na Rússia, eu vou assistir o campeonato russo. Ele fala isso, né? É claro que alguns campeonatos têm menos competição. Ele falou isso. Campeonatos mais tem alguns campeonatos que não são tão fortes. Mas eu não achei ele claro não sobre isso não, Papa. Lá, dessa forma, vai se esconder lá. Olha o Luiz Henrique, olha o Claudinho, olha o Wendel. Ninguém não falou isso. Tá, mas ele não falou. Isso é o que a gente acha. Bom entendedor, minha palavra baixa. Isso é o que a gente acha, mas ele não deu pista, na minha opinião, tá? Prestei muita atenção no que ele falou. E ele pode até no íntimo dele não estar sendo sincero em relação ao que ele falou. Mas o que ele falou, o que ele disse foi o seguinte: não vai impactar. Mas tem clima ainda para ele ficar? E outra pergunta eu vou fazer junto. Não, eu já falei que ficou estranho o clima. Do mesmo assunto, tá? E se ele for, vamos dizer que não, tá confirmado, ele vai. Tem clima real para ele jogar o Mundial de Clubes pelo Flamengo? Você acha que há dúvida se ele vai jogar ainda pelo Flamengo, mesmo que esteja negociado? Olha, dentro do Flamengo, na direção, as pessoas já sabem que a torcida está dividida, mais do que dividida com relação a ele. A maioria, eu fiz enquete no meu canal, 70% não quer que se ele for vendido, no caso vendido, se eles pagarem a multa, né, e ele confirmar, ele aceitar, tchau. 70% tchau, né? Não quer nem que o Mundial, cara. Dá pra entender, né? Fica um clima muito estranho mesmo. Fica um clima muito estranho. Mas mais pela forma, né? Pela forma, exatamente. Pela forma de sair, né? Talvez... Exatamente. É ele que tá forçando a sair. Talvez o torcedor achando uma ingratidão, talvez, do Gerson. Eu não sei, eu tenho um pouco de receio de botar esse peso assim em cima do jogador, porque como a gente falava, né, o próprio Flamengo, quando faz a renovação de contrato e abaixa a multa dele... já era algo meio que combinado, né? Talvez até tivesse a possibilidade de o Gerson ter saído antes. Se bobear, o Gerson teria saído antes se não tivesse esse acordo. Enfim, eu acho meio pesado, porque eu acho o Gerson uma baita referência desse time do Flamengo dentro de campo. Ganhou uma liderança que ele não tinha. O Gerson era mais molecão, né? No início da carreira dele. Acho que ganhou corpo dentro do Flamengo, chegou na seleção. Enfim, talvez não seja a melhor forma de sair, mas não acho que também seja a questão de ingratidão do Gerson, caso ele realmente saia. O Flamengo viaja na quarta-feira, chega no dia seguinte, viaja já de noite, chega na quinta-feira, o Flamengo vai treinar em Atlantic City, e a informação importante é que o Flamengo divulgou que o De La Cruz viaja e deve fazer os 2 últimos treinos antes do jogo contra o Esperance. E com isso o jogador deve estar à disposição. Saiu no vídeo o Jorginho à disposição. E o Gonzalo Plata, que também o Flamengo soltou que não sente mais dores enquanto treina. Então o Gonzalo Plata também está liberado aí. Esse daí já vai poder treinar. Já está treinando normalmente, né? Agora vai para o campo de treino com o restante dos jogadores, vai começar já a se preparar para, quem sabe, até ser titular na estreia contra o Esperance. Agora, tem uma situação aqui, vocês souberam que o jogador ex-Vasco lá do Esperance falou, cara? Ele provocou o Flamengo. Ele provocou o Flamengo. Que loucura, velho. Eu não vi o que ele falou, não. É inacreditável o que ele falou. Porra, ele deu uma entrevista, né? Aí na entrevista, ele foi pegar aqui, ó, o que ele falou. Ele afirma que, na verdade, é uma matéria do UOL, tá? Revelou em entrevista ao UOL que tem ajudado seus companheiros na preparação para o duelo. Segundo ele, os atletas do Esperance o procuram com frequência para obter informações sobre o Flamengo. E ele tem compartilhado vídeos e análises do estilo de jogo do Felipe para os jogadores do Esperance. Ele afirma que alerta os colegas sobre o toque de bola característico do futebol brasileiro e sobre a qualidade técnica do elenco rubro-negro. Aí ele fala que toda hora alguém vai lá, procura ele para se informar. Aí ele pega no meio da entrevista
ele acaba se contradizendo, ele fala assim, mas a gente não está preocupado com o Flamengo, não. A nossa equipe aqui na Tunísia é muito forte e tal, e ele dizendo que eles se enxergam em posição superior, né, ao Flamengo, né, e vê o Flamengo, que venga que deve estar atento com o confronto. Que loucura, hein? Olha. Mas aí, então, o cara vai defender o time dele, né, Papa? Pô, mas dizer que o Flamengo tem que estar preocupado com o confronto? Pô, tranquilo. O Ian Sassi não deixou saudade quando passou pelo Vasco, não. Assim... obviamente, ele é o camisa 10 do time, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, ele é o camisa 10 do time. O destaque é o cara que faz os gols, que decide lá. Então o Flamengo pode ficar um pouco mais mas tem que sempre ter um cara assim, ex-Vasco, ex-Fluminense. Ô, Paparazzo, ele deve ter pensado, tô falando muito que me pedem informação sobre o Flamengo, tô mostrando muito a minha preocupação. Aí no meio do caminho ele falou, mas não estamos tão preocupados assim. Deve estar com a assessora ali do lado. Acho que não, pegou leve até. Cara, que bom, né? Que tem um jogador lá no Esperance, que já dá um incentivo pra gente, pro Flamengo. A gente, como torcedor, dá um incentivo enorme lá. A nação rubro-negra vai estar lá em peso e incentivar o Flamengo a meter uma surra nesse time, porque tem um ex-vascaíno lá já falando muita caca, né, do Flamengo, isso e aquilo, dando entrevista, se achando. Olha só como é que é. E detalhe, o Flamengo tem que se preocupar com o Esperance, não a Esperance se preocupar com o Flamengo. Olha só, a gente tem dessas coisas, né? Cara, isso serve muito com incentivo. Isso aí tem que chegar nos jogadores. O Felipe passava todo mundo lá, na reunião dele lá antes do jogo. Vamos pegar, vamos amassar, vamos meter logo 7-0. Eu quero o Flamengo fazer naquele jogo perfeito, 90 minutos, focado, 100%. E os acréscimos, porque a gente tem que chegar lá e fazer que nem fez com Fortaleza aqui no Maracanã. Cara, que ótimo incentivo a gente já adquirir 3 pontos na fase de grupo logo no primeiro jogo. Caraca, pra gente enfrentar já o Chelsea já com, não com ego, mas com aquele psicológico já ótimo e afiado ainda mais. Boa saber disso, hein? Nossa, mas você vê aí, Paparazzo deu tudo sobre a questão do Gerson, né? Porque o Gerson, ele é ligeiro, o staff, o pai dele, eles ficam minando por trás. O time russo, Zenit, não deu mais nenhuma informação. Há 6 dias atrás fizeram uma reunião lá, tentaram parcelar, metendo crediário, cheque sem fundo, sei lá o que. No Flamengo, o Boto foi lá e disse não. E aí, pronto, calaram. Só que o pessoal do Gerson ainda fica agitando, entendeu? Olha como eles são. Eles querem pegar um créditozinho. O Flamengo, deixou todo mundo neurótico. A torcida, boa parte, se pensasse igual a mim, não. Mas a boa parte, como o Paparazzo disse, ele fez uma enquete lá no canal dele. E mais de 70% dos torcedores flamenguistas não gostaram. Tão irado com o Gerson, isso e aquilo. Eu sei que o clima fica tenso pro Gerson. A sorte do Gerson é que ele tá lá na seleção. Mas quando ele voltar pro Ninho, vamos ver como vai ser isso aí, hein? Vai sair tudo nos noticiários. Isso é verdade, lógico. Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, já meta aquele dedo no like. Ative o sininho de notificações e se inscreva no canal, né? Caso você não seja inscrito. Ajuda demais a gente, eu agradeço. Comenta aí, compartilha com a geral. Diz aí o que você acha de tudo que rolou aqui. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.